voltamos com o programa Saber Viver aqui pela TV Petrópolis e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ressignificação. Afinal de contas, esse momento que nós vivemos foi um momento, ainda estamos passando por ele, mas digamos que o pior já foi, né? A gente hoje tem aí a esperança, a expectativa com as vacinas, a gente tem realmente uma queda nos casos mais graves, e isso tudo é maravilhoso, é um sinal de que estamos próximos do fim dessa pandemia tão terrível, que modificou tantas coisas na nossa vida, tantas coisas aí na nossa rotina e fez com que muitas pessoas precisassem se reinventar. E é sobre isso que a gente vai falar, sobre a ressignificação, sobre a importância disso no momento atual, no cenário atual, para que a gente não viva de uma maneira triste, melancólica, para que a gente tente realmente transformar todo esse momento. Bom dia, Grazi. É importante falar um pouquinho nos dias atuais sobre ressignificação, não é isso? Bom dia, Carol. É muito importante falar sobre isso, não só nos dias atuais, né? Mas quando a gente não ressignifica os nossos traumas, nossos momentos difíceis, e principalmente esse momento que a gente está passando, né, de pandemia, a gente vai ficar com traumas, a gente vai ficar com dificuldades, a gente vai ter muito medo, muito triste. E quanto mais doente, né, a gente, geralmente, né, as nossas doenças, ela vem quando o nosso emocional não está bem. Então, a importância do ressignificar é justamente isso, é para a gente não ficar doente. Então, assim, eu acho que é muito importante eu falar o que é ressignificar, né? A gente fala muito, meu Deus, vamos ressignificar, tem que fazer uma ressignificação, mas muitas pessoas não sabem o que é isso, o que de verdade significa, né? Ressignificar é você dar um novo sentido para aquele momento difícil que você passou. Seja um trauma, seja a pandemia, seja uma perda. Então, é você olhar aquele momento, né? É ressignificar, você repetir aquela cena, né, falando sobre ela, né, no processo terapêutico, e logo depois você vai dar um novo sentido, você vai olhar aquela situação sobre várias formas, sobre várias perspectivas, e principalmente é trabalhar com a emoção, com o sentimento, o que eu senti quando eu passei por aquele trauma, por aquele momento, por aquela pandemia. E ressignificar esse sentimento de tristeza, de medo, de raiva, de ódio. Então, é muito importante a gente ressignificar essas emoções que estão naquele momento traumático, naquele momento difícil. Quando a gente consegue ver o lado bom, né, toda situação, por mais que seja uma perda que é tão difícil, né, para a nossa alma, para o nosso coração, tudo tem um lado positivo, né? E o ressignificar é justamente isso, é você aprender com aquilo que aconteceu na sua vida, é você tirar um aprendizado, é você tirar uma lição, é você olhar o lado bom. Tudo na nossa vida tem um lado leve, tem um lado positivo. Então, quando a gente ressignifica algum momento da nossa vida, a gente está tendo a oportunidade de realmente virar a página, passar por aquela etapa. E quando a gente não ressignifica as nossas histórias, os nossos traumas, os nossos medos, o que acontece? A nossa vida, ela fica meia que presa. Você não consegue se libertar para poder encontrar o seu caminho da felicidade. Você fica sempre presa àquele momento difícil. E a sua vida não anda. E o que acontece? Você acaba repetindo aquilo que deu errado, aquilo que gerou o trauma, aquilo que teve aquele momento difícil. Então, a ressignificação, ela tem um papel de transformação. É transformar a sua vida para que você consiga conquistar aquilo que está no seu caminho, aquilo que você merece. Grazi, você acha que essa dificuldade toda que a gente passou nesse período, foi um período bem extenso, a gente fala como se já tivesse passado, né? A gente sabe que ainda estamos vivendo, mas aquele pior, aquele início, aquele medo logo no começo da pandemia, de como seria, as questões de trabalho, muitas empresas vieram a falir, pessoas começaram a empreender, outras pessoas mudaram de área. Eu tenho colegas, até na minha profissão mesmo, que foram fazer outra coisa da vida completamente diferente. E aí a gente vê que realmente instalou alguma coisa internamente para muitos. E claro que não para todos, mas para muitos. Você acha que essa situação de adversidade, de certa forma, ela nos traz esse convite de mudar alguma coisa, de transformar alguma coisa na nossa existência?
Sim, eu acho que a pandemia veio para isso, para a gente poder se reinventar, para a gente poder mudar a rotina, né, o nosso dia a dia. É exatamente isso. Eu vi pessoas mudando de área, eu vi pessoas desempregadas, eu vi pessoas perdendo familiares, amigos, eu vi empresas sendo fechadas. E isso tudo é muito triste, é muito traumático. Mas quando você consegue olhar para dentro de si, ter esse autoconhecimento, de saber qual é o seu papel no mundo, qual é o propósito da sua vida, o que você quer fazer e aproveitar esse momento para estudar, para fazer o network, né, que é novos contatos, para você poder ampliar a sua visão de mundo e ir para uma nova área, né, e expandir, é sair da zona de conforto, né? Eu acho que a pandemia veio para tirar a gente da zona de conforto. A zona de conforto, eu sempre digo, é uma zona maravilhosa, mas você não cria, não aprende nada. A sua vida é aquela mesmice. E uma vida sem emoção, né, sem aventuras, sem coração disparado, ela é muito vazia, né, e muito chata, né? Vou dizer assim. Então, eu acho que esse momento da pandemia, Carol, eu vi realmente pessoas passando por diversas situações e vi pessoas realmente reinventando, né? Que eu acho brilhante ressignificar esse momento, naquele momento de crise, onde você está com muito medo, né? Medo de morrer, medo de ser contaminado, medo de perder as pessoas que você ama, medo da sua empresa, medo de você não ter emprego, medo de você não conseguir emprego, né? Acho que a gente vive naquele estado de tensão, né? Na pandemia, eu acho que isso florou muito dentro de nós. Então, quando você ressignifica e vê assim, não, peraí, agora eu já tomei minha vacina, o que eu posso fazer para a minha vida? O que eu posso fazer para eu ser feliz na minha área? Porque todos os trabalhos, né, Carol, tem o seu bônus e tem o seu ônus, né? Tem a parte boa e tem a parte ruim. Vai depender da forma como você encara a sua vida, vai depender da forma como você encara o seu trabalho, o seu dia a dia. E quando você pegou essa fase da pandemia para poder olhar para dentro de você e falar, cara, o que eu gosto de fazer? Minha empresa fechou, eu fui mandado embora, eu estou desempregado, eu perdi gente que eu amo, o que eu vou fazer agora? Eu vou olhar para dentro de mim, primeiramente, eu vou ressignificar essas perdas que são muito significantes, né? A perda de um emprego, né? A perda de um ente querido, às vezes a perda até da saúde, né? Que a saúde passa por diversas transformações para quem realmente teve Covid. E pegar e ressignificar esses momentos traumáticos, você consegue ver um novo horizonte. A sua vida você se sente mais forte, sabe? Eu acho que quando você ressignifica, você tem tantos benefícios para a sua vida, né? Como esse autoconhecimento, autoconfiança, você olhar para a sua vida de uma forma mais leve, mais feliz, o aprendizado, as lições que você tira e, principalmente, né, tirar de dentro de você essas algemas, né, que faz você ficar preso, muitas vezes, a situações que não estão te fazendo bem, que, quando você lembra, te gera tanto mal-estar e tanta dor. E o principal, o perdão, o auto-perdão, o perdoar o outro, a gratidão. Eu acho que quando você ressignifica, a gente trabalha muito com a gratidão. Né, a gratidão pela sua vida, pela sua existência, pela sua essência, pela pessoa que você é. E aí sim, você olha para você com outro olhar. E com isso, a tua vida ela vai se expandindo, ela vai abrindo, as oportunidades vão surgindo. Quando você amplia a sua visão de mundo e quando você justamente faz um processo de ressignificação, a sua vida ela muda. Ela muda, você muda. Não tem mais como você ressignificar um momento traumático e ficar da mesma forma. É como se você olhasse o mundo 360 graus. E aí a vida, né, as oportunidades, elas vão surgindo. Verdade, Grazi colocou aqui muito bem. Acho que a visão de mundo transforma, as coisas modificam, os cenários e as portas vão se abrindo, né, na hora certa. Às vezes a gente fica naquela ansiedade, naquela coisa toda, mas na hora certa as coisas acontecem. Queria te agradecer, Grazi. Hoje a gente está introduzindo aqui o tema, inclusive, do nosso próximo bloco, que a gente vai conversar aqui com vencedores do Troféu Cidade Imperial, com pessoas que ressignificaram nesse período de pandemia. Então, acho super importante a gente abrir esse programa falando um pouquinho sobre isso, já que é algo que realmente pode nos transformar, que realmente pode nos colocar para frente. Como seres humanos, a gente precisa sempre olhar o pontinho positivo, ainda que
muita coisa vai doer, muita coisa a gente não vai esquecer, mas transformar realmente o significado disso para existir de uma maneira um pouquinho mais plena, né, Grazi? Com certeza. O que acontece? Quando você ressignifica alguma história na sua vida, alguma situação, algum momento, algum trauma, você não vai esquecer aquilo ali. Quando você lembrar aquela emoção que você sentia de sofrimento, de dor, de tristeza, aquilo ali não vai mais existir. Então, o processo de ressignificação é um processo lindo demais. É um processo de cura, é um processo de dar um novo sentido, é de substituir aquela emoção tão negativa por algo positivo. Isso me doeu, né? A perda de um ente querido. Você jamais vai ser a mesma pessoa. Mas olha quantas coisas boas pode assim, caramba, imagina aquela pessoa que eu amo tanto aqui comigo, né? Numa cama, sofrendo, doente. Então você ressignifica aquilo e fala, poxa, então que bom que foi, né? Foi muito bom o tempo que eu tive a oportunidade de vivenciar minha história ao lado dessa pessoa. E você passa a ressignificar e aquilo ali não dói mais. O que vem é uma saudade, né? Mas esquecer jamais. Né, quis dar um exemplo para a pessoa que está em casa poder compreender, né, como é grande esse processo de transformação quando você faz uma ressignificação. Então, é isso. E é muito legal isso, né, Carol? Essas pessoas, né, no meio da pandemia, elas tiveram destaque na área delas. Muitas, né, foram para áreas diferentes. Então, é muito bacana, né, trazer isso, né, mostrar que é dentro da nossa cidade. Então, a gente precisa aprender a dar valor aos profissionais maravilhosos, incríveis que existem na nossa cidade. Então, muito legal a sua próxima pauta. Perfeito, gente. É isso. Queria te agradecer, Grazi. Queria que você deixasse o contato aí para o pessoal que está em casa também. Para a galera que tem vontade de marcar, fazer terapia, que é a melhor coisa do mundo. Realmente ajuda a gente em todo esse tipo de processo e em tantas outras coisas, né? Muito obrigada, Carol. É sempre maravilhoso iniciar minha semana aqui com você. Você pode ligar lá para a Clínica Vitale, o número é 22355204, ou nas minhas redes sociais, né, que é bem o Instagram, @psicóloga_Graziele, só mandar um direct. Muito obrigada, Carol, mais uma vez, e te desejo uma linda semana. Amém, Grazi, para você também, para todos nós, uma semana aí abençoada. E agora a gente vai dar uma pausa bem rapidinha e já estaremos de volta, não sai daí não.